Continuando, pessoal, mais um símbolo olímpico, tá certo? Vamos falar aqui. Pessoal, lembrei, não foi o Pelé quem, através da tocha, acendeu a grande tocha olímpica, a grande pira olímpica, né, como eles chamam, aqui no Brasil, nas Olimpíadas de 2016. Não foi o Pelé, foi o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, ex-maratonista, ex-corredor, tá certo? De provas de longa distância. A gente vai ver isso depois, tá certo? Me desculpe, eu errei. Não foi o Pelé, tá bom? Foi esse ex-atleta, ex-maratonista, Vanderlei Cordeiro de Lima, que eu assisti as provas dele, já assisti ele correndo já, tá bom? Participando de provas de maratona. Mas só para corrigir a nossa falha aí. Vamos lá, mais um lema olímpico. Antes também de falar sobre esse lema, como eu perguntei para vocês qual o último país onde se realizou os Jogos Olímpicos, foi aqui no Brasil, em 2016, na cidade do Rio de Janeiro. Eu pergunto para vocês onde seria realizado os Jogos Olímpicos agora em 2020. Em 2020, porque o intervalo, né, de uma Olimpíada para outra, você já sabe, é 4 anos. De 4 em 4 anos. Eles realizam as Olimpíadas, o COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, organiza a Olimpíada em um determinado país, existe toda uma seleção, toda uma cerimônia de celebração para o sorteio desse país, escolhe aquele país e realiza as Olimpíadas. Após 4 anos é que vai haver um novo sorteio para indicar o novo país sede dos Jogos Olímpicos. E o país que seria, né, sede dos Jogos Olímpicos de 2020 seria o Japão. As Olimpíadas não aconteceram no ano de 2020 por conta da pandemia da Covid-19, coronavírus, mas seria realizado no Japão agora no ano de 2020. Foi adiada, possivelmente, para o ano de 2021. Tudo bem? Só informando aí, só informações aí. Vamos lá, vamos continuar. Mais um símbolo olímpico. O lema olímpico, inspirado também na civilização grega antiga. Aí tem essas palavras aqui que formam o lema olímpico. Olha lá, pessoal, vamos lá. Sítios, Altius e Fortius são palavras gregas que, traduzindo para o nosso português, né, seria aqui, ó, o mais rápido, o mais alto e o mais forte. Isso remete, pessoal, lembra a ideia de superação, né? De treinamento que os atletas têm que desempenhar para atingir as melhores metas, para atingir as melhores colocações nas competições, né? Ele tem que correr mais rápido, ele tem que nadar mais rápido, né? Ele tem que saltar mais alto, né? Ele tem que ser o mais forte para poder se consagrar, né, com a medalha olímpica, recebendo a medalha olímpica. Esse é o grande lema das Olimpíadas, né? Você se superar, representar o seu país bem, né? mostrando consciência desportiva, mostrando que é um grande guerreiro do esporte. É isso que as Olimpíadas pregam, né? É isso que as Olimpíadas, né, quer ver nos seus participantes, né? Você superando, mostrando a força do seu país através dos Jogos Olímpicos, através das competições esportivas. Isso é muito interessante de se observar, porque é uma honra quando um país consegue se filiar ao Comitê Olímpico a ponto de participar das Olimpíadas. E é uma honra também para os atletas daquele país participar dos Jogos Olímpicos. Lembrando que os atletas que participam dos Jogos Olímpicos, eles não recebem, vamos dizer assim, remuneração em dinheiro, eles não têm aqueles grandes cachês, ficam milionários. Não é isso. A competição olímpica é para ressaltar o quê?
o espírito de superação e o espírito de união entre os povos. Então a única premiação que eles vão receber é uma medalha. Essa é a única premiação. Eles treinam 4 anos, os países apoiam esses atletas, dando toda a estrutura para eles participarem dos Jogos Olímpicos. Aí você pode dizer, professor, mas para receber só uma medalha, Mas o interessante não é o material que é feito a medalha, né? A gente vai já falar sobre as medalhas, mas é todo o significado que essa medalha representa para o atleta e para o país que ele está representando nas competições, né? Um significado muito grande de participação dos jogos, de superação dos seus limites, mostrando que o seu país fez bonito na competição, né? Além de participar, se consagrou recebendo uma das medalhas de ouro, prata ou bronze, que a gente vai já ver. Vamos ficar aqui, ó. Jogos, símbolos olímpicos, estamos aqui no lema olímpico, né? Mais alto, mais forte, mais rápido, tá certo? Esse é o nosso grande lema olímpico, que isso vale também para qualquer atividade de esporte. Você, quando vai praticar uma atividade de esporte, tem que colocar uma coisa na cabeça: você não está lá para competir, né, verdadeiramente com ninguém. Na realidade, você está lá para superar os seus limites, né, para dar o seu melhor. Se o seu melhor, né, lhe consagrou como primeiro, segundo ou terceiro lugar, ótimo, tudo bem. Mas o ideal seria o quê? O ato de competir, né? O importante é competir, como dizia Barão de Coubertin. O importante é participar e participar bem. Contente-se com a ideia de que você deu o seu melhor para aquela competição, tá bom? O que vale é você se superar. Continuando, turma. O juramento olímpico, também criado para valorizar, para enaltecer esse espírito de competição saudável, de competição honrosa, tá certo? Onde o que vale é a participação de todos nesse evento que são as Olimpíadas. Vamos lá, olha aqui, olha que bonito aqui, ó. Em nome de todos os competidores, eu prometo participar nestes Jogos Olímpicos, respeitando e cumprindo com as normas que o regem, no verdadeiro espírito esportivo, pela glória do esporte e em honra às nossas equipes, certo? Esse é o juramento olímpico. Ele é proferido, né? Ele é declamado, vamos dizer assim, ele é dito no dia da abertura dos Jogos Olímpicos. E o país sede, no caso, escolhe um representante para, no dia da abertura, um atleta que represente, né, o país sede, o país que está sediando as Olimpíadas naquele ano, escolhe um representante e ele vai falar para todos ouvirem, representando todos os atletas, representando todos os países. Ele vai falar esse juramento aqui, que é dito pelo atleta representante do país que está sediando as Olimpíadas. Turma, chegamos aqui à grande premiação dos Jogos Olímpicos, né? Aqui a medalha olímpica. Esse é o motivo, né, dos atletas treinarem tanto para participar das competições também, né? São vários motivos, né, como eu já falei para vocês. Mas as medalhas são um símbolo muito forte, onde representa o grande vencedor, né? Na realidade, o grande vencedor são todos que participam dos jogos, todos. Atletas, os organizadores, as comissões técnicas,
os voluntários que ajudam na organização, né, nos determinados países. Existem pessoas que se postam lá de forma voluntária para ajudar até na limpeza dos estádios, na limpeza dos ginásios, né, levar os atletas até os locais onde eles ficam hospedados, que são as vilas olímpicas, né? Os países constroem verdadeiras vilas onde os atletas vão ficar abrigados durante os jogos. Então tem toda uma organização, tem toda uma estrutura montada nos países sede, nos países que vão realizar os jogos, para a realização das Olimpíadas. Tudo bem? Então nós vamos aqui, olha, mais um símbolo olímpico, medalha olímpica. O ouro representa o primeiro lugar, a prata representa o segundo lugar e a medalha de bronze representa o terceiro lugar, né? Isso é o que se convencionou para as premiações dos Jogos Olímpicos, né? Essa medalha olímpica ela tem que ter cerca de 60 milímetros de diâmetro por 3 milímetros de espessura. É um símbolo não tão grande, né? Uma premiação, mas no que diz respeito à simbologia, à importância, é muito grande, é muito maior, representa muito o atleta que é merecedor de uma dessas medalhas, seja ela o ouro, a prata ou a medalha de bronze, Aqui no nosso estado nós temos atletas, né, que já participaram de Olimpíadas e se consagraram com uma dessas medalhas. Eu posso citar aqui a Sara Menezes, representando o Piauí, representando o Brasil, na modalidade de lutas, no judô, recebeu medalha de ouro nas Olimpíadas também. E temos outros exemplos também que eu não me recordo agora. Vale até a pesquisa, viu, pessoal? Vale até a pesquisa. Então nós encerramos aqui a parte de símbolos olímpicos, tá bom? Você pode perguntar, professor, só são esses ou tem mais? Tem muito mais, muito mais no sentido da importância. Nós temos ainda o hino olímpico, né? Que é uma composição musical feita para o hasteamento da bandeira olímpica, tá certo? É um hino composto para no dia da abertura das Olimpíadas, ele é executado quando a bandeira olímpica estiver sendo hasteada, tá bom? Temos o mascote olímpico, que é mais para você criar um laço afetivo com o público daquele país e dos outros países, né? Os participantes e também o público que vem assistir os Jogos Olímpicos naquele país sede. Eles criam um mascote inspirado em algum animal da fauna do país sede, do país que está realizando as Olimpíadas, né? E as pessoas levam, né, esse mascote como lembrança dos Jogos Olímpicos naquele país, tá bom? Então, os símbolos olímpicos basicamente são esses, para a gente ficar, né, informado a respeito, tá bom? Agora, você pode me perguntar, professor, o senhor falou tanto em competição de esporte, em competição olímpica, e não falou sobre as modalidades de esportes que existem nas competições olímpicas. Pessoal, nós vamos falar sobre modalidades olímpicas na próxima aula. Na próxima aula eu vou trazer para vocês, se não os mais importantes, né, os mais importantes esportes que integram os Jogos Olímpicos, né? Mas historicamente os mais importantes, né? Para a gente ter algum conhecimento a respeito de modalidades olímpicas, esportes que se apresentam nas Olimpíadas, tá bom? Lembrando, nós vamos ter também um vídeo complementar, tá certo? Logo após a aula, assista o vídeo complementar, que vai ser bem interessante também. Pessoal, para concluir também o nosso trabalho, né, eu queria fazer só uma observação. A gente falou de Olimpíadas, né? Estamos falando sobre Olimpíadas, eu gostaria de falar
sobre a participação no Brasil, a primeira participação do nosso país, do Brasil, nas Olimpíadas, que foi aonde, olha só, na Bélgica, certo? Em 1920, na cidade de Antuérpia, na Bélgica, tá bom? E os esportes que representaram o Brasil nessa Olimpíada, né, na primeira Olimpíada que o Brasil participou, foram a natação, o remo e o tiro esportivo, certo? Natação todo mundo conhece, remo também é um esporte não tão conhecido, mas que existe até um atleta que atualmente está se colocando muito bem nas competições, tá certo? Representando o remo. E o tiro esportivo, tá certo? O tiro esportivo também foi um dos esportes que representaram o Brasil na sua primeira participação na Bélgica em 1920, certo? Pessoal, agora nós vamos para a nossa atividade. Turma, vamos lá para a nossa atividade. Uma atividade simples, pequeno questionário com 3 questões, certo? Lógico, sobre a nossa aula, para você responder no seu caderno. Como sempre, faz a foto, coloca seu nome completo, sua série, sua sala e envia para mim, tá bom? Vamos lá? Primeira questão, olha aqui, ó. Primeira questão. Em que ano foi realizada a primeira Olimpíada da Era Moderna? Nós falamos sobre isso. Segunda questão. Qual o significado dos 5 aros ou arcos, né? Dos 5 círculos, né, interligados da bandeira olímpica? Ou seja, significado dos 5 arcos, dos 5 aros, dos 5 círculos ligados, né, entrelaçados da bandeira olímpica, tá bom? Assistam o vídeo logo após a aula, que vai ter a imagem da bandeira olímpica. Eu não mostrei na aula, mas o vídeo, assista o vídeo que lá vai constar, né, a bandeira olímpica com a sua imagem, com o desenho dos aros, tudo certinho com as suas cores, tudo bem? E eu estou pedindo aqui na segunda questão o significado desses aros, dessa bandeira, né, a simbologia dessa bandeira, tá certo? A nossa terceira questão, certo? Você está dando para visualizar aí. Vamos para a nossa terceira questão. Eu falei que a atividade seria 3 questões, não é isso? 3 questões. A nossa terceira questão, pessoal, vai ser de marcar, certo? Nós vamos ter aqui as alternativas. Diz o seguinte, ó, terceira questão. Quem criou a frase "o importante é competir"? Certo? Nós falamos sobre essa frase na aula de hoje, que trata dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas. Quem criou a frase "o importante é competir"? Aí nós temos aqui as alternativas, vamos lá? Olha as alternativas lá. Letra A, o Pelé. Eu mencionei o Pelé, né, na aula de forma equivocada, porque, como eu já falei para vocês, não foi ele que acendeu a pira olímpica com a tocha olímpica, foi o Vanderlei Cordeiro de Lima, um ex-maratonista. Tá certo? Mas ele está aqui nas alternativas, ele pode ter dito essa frase, não sei. O que é que você acha? Aqui a letra B, temos o nosso querido professor Curirim, né? Será que foi o professor Curirim que criou essa frase? Não sei, pode ter sido, né? Grande representante aqui da nossa escola. Letra C, Dom Pedro I, também é outra alternativa, quem sabe, pode ter sido ele. Veja aí, nós temos aqui na letra D, Barão de Coubertin, né? Barão de Coubertin. E aqui na letra E, Neymar Júnior, grande jogador de futebol. Será que foi ele que criou essa frase? Será que foi ele que falou pela primeira vez essa frase, que tem tanto significado, né, no mundo dos esportes, que é o importante é competir? Então veja aí, marca a alternativa que você considere correta
faça a atividade e envia para mim. Tudo bem, turma? Essa foi a nossa aula de hoje sobre um pouco sobre as Olimpíadas, sobre o histórico dos Jogos Olímpicos, né? Professor, tem muito mais, não é só isso. Você pode me perguntar se é só esse conteúdo sobre a Olimpíada. Não, tem muito mais, né? Se você quiser, aquilo que eu falo sempre, pode pesquisar a respeito que você vai descobrir muitas outras informações, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre as modalidades de esportes que existem nas Olimpíadas. Não vamos falar de todas porque infelizmente o nosso tempo, né, não contribui para isso. Vamos falar de algumas, pelo menos as mais importantes historicamente falando, né? Desde a realização das Olimpíadas da Idade Antiga, lá com a Grécia Antiga, né, até os dias de hoje, com as Olimpíadas da Era Moderna, né, que começa em 1896. Tudo bem? É isso. Assistam o vídeo, façam a atividade e até a próxima aula, se Deus quiser. As Olimpíadas ou Jogos Olímpicos constituem nos dias de hoje um dos eventos mais populares e prestigiados em todo o mundo. A cada 4 anos, atletas de centenas de países se reúnem no país sede para disputarem um conjunto de modalidades esportivas. A própria bandeira olímpica representa essa união de povos e raças, pois é formada por 5 anéis entrelaçados representando 5 continentes e suas cores. As cores utilizadas nos 5 anéis da bandeira foram escolhidas e representadas por Pierre de Coubertin, devido à frequência em que aparecem nas bandeiras das diversas nações do mundo. Pelo menos uma das demais cores está presente em cada bandeira. Dessa forma, além de simbolizar a união dos 5 continentes, integra todos os países, fornecendo um sentido universal para as Olimpíadas. A tradição olímpica remonta a 2.500 anos e tem origem na Grécia Antiga. Naquele tempo foram disputadas quase 300 edições, que deixaram de ocorrer tempos depois da invasão dos romanos à Grécia. Portanto, foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos. Por volta de 2500 a.C., os gregos já faziam homenagem aos deuses, principalmente Zeus, com realização de competições. Porém, foi somente em 776 a.C. que ocorreram pela primeira vez os Jogos Olímpicos, de forma organizada e com participação de atletas de várias cidades-estado. Atletas das cidades-estados gregas se reuniam na cidade de Olímpia para disputarem diversas competições esportivas: atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e pentatlo. Luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo e de disco. Os vencedores eram recebidos como heróis em suas cidades e ganhavam uma coroa de louros. Além da religiosidade, os gregos buscavam, através dos Jogos Olímpicos, a paz e a harmonia entre as cidades que compunham a civilização grega. Mostra também a importância que os gregos davam aos esportes e à manutenção de um corpo saudável. Após os Jogos de 776 a.C., ficou acertado que as Olimpíadas seriam realizadas a cada 4 anos, sempre durante os meses de julho ou agosto e em um período de 5 dias, com provas abertas aos gregos que fossem cidadãos livres e que nunca tivessem cometido crimes. Durante as décadas seguintes, a competição ganhou força e o número de modalidades chegou a 10, por volta do século V a.C., com provas de corrida, arremesso de disco, pentatlo, corrida de bigas, corrida de cavalos, salto em distância, lançamento de dardo, boxe, luta e pancrácio. Arte marcial antiga que aliava técnicas do boxe e da luta olímpica. As competições eram vetadas às mulheres, que não podiam nem mesmo assistir às disputas, com exceção das sacerdotisas de Dêmetra.
As mulheres, contudo, tinham um torneio próprio, disputado pouco antes das Olimpíadas, no mesmo estádio de Olímpia, e que era batizado de Heraea, uma homenagem a Hera, a esposa de Zeus. No ano de 1896, os Jogos Olímpicos são retomados em Atenas, por iniciativa do francês Pierre de Fred, conhecido como Barão de Coubertin. Nesta primeira Olimpíada da Era Moderna, participam 285 atletas de 13 países, disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Os vencedores das provas foram premiados com medalhas de ouro no ramo de oliveira. Desde então, os Jogos Olímpicos foram interrompidos apenas durante os períodos da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, travadas respectivamente entre 1914 e 1918, e 1939 e 1945. A competição cresceu década após década até se tornar o maior evento da humanidade, não só no esporte, mas em qualquer nível, reunindo desde os Jogos de Atenas em 2004 delegações de mais de 200 países.